Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato, celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nesse mês de maio, nós estamos aqui aprendendo, estudando sobre emoções e ali dentro da temática cadeias emocionais. Você que gosta desses assuntos sobre emoções, nós estamos falando sobre cadeias emocionais nesse mês de maio. E você que se porventura está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, esse é o momento de você fazer sua inscrição, clicando aí no botãozinho inscrever-se, acionando o sininho das notificações e não deixando de curtir, de comentar e de compartilhar. Eu quero que hoje você abra sua Bíblia aí no Salmo 73. Salmo 73, para que nós venhamos aqui discorrer um pouco mais sobre a inveja. A inveja, certamente, é um dos sentimentos, uma das emoções que colocam o ser humano numa cadeia, num aprisionamento. E hoje eu quero aqui dar uma sequência no que nós iniciamos a falar sobre inveja, porque essa temática, cadeias emocionais, ela traz alguns assuntos e algumas vertentes dentro dos assuntos. E hoje eu quero falar aqui sobre, especificamente, como que a inveja distorce a realidade. A inveja distorce a realidade. Nós vamos ampliar um pouco do raciocínio que nós tivemos ontem e você vai entender um pouco mais. Salmo de número 73, nós vamos ler aqui a partir do verso de número 1 até o momento que eu falar para você segurar aí a leitura. E você pode também acompanhar comigo. Diz assim o Salmo 73, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fartos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam as maquinações. Eles zombam e falam com as más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam sua riqueza. Certamente foi-me inútil manter-me puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos quando tentei entender tudo isso. Achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O Salmo 73 ele é um salmo extraordinário. Por isso que eu falei para vocês que eu queria aqui dizer que a inveja ela distorce o nosso olhar sobre a realidade. A inveja é um sentimento que tem poder de tragar o discernimento. Uma pessoa invejosa, ela não tem discernimento sobre a realidade. Esse salmo, ele reflete para nós um comparativo de um homem justo ao olhar o que ele aqui acaba enxergando como a prosperidade, como as riquezas dos ímpios. E ele vai ter aqui uma dificuldade de compreensão, porque ele mesmo vai narrar acerca da vida dessas pessoas, como pessoas que de alguma forma andam num caminho tortuoso, num caminho não proveniente dos princípios bíblicos, não proveniente da palavra de Deus, mas que de certa forma eles estão aqui alcançando o sucesso. E eu digo entre aspas alcançando o sucesso, porque muitas das vezes as pessoas estão atribuindo sucesso para a vida de determinadas pessoas sem possuírem o real entendimento ou a real compreensão das verdades existentes na vida de pessoas. Eu acho que você se recorda, e eu falei aqui no programa anterior, sobre a vida divulgada com a vida uma vez vivida na realidade. Hoje, o uso das redes sociais propagam uma vida que não necessariamente é uma vida de inverdade, mas as redes sociais,
todo o aspecto de divulgação da vida pessoal, ela é apenas uma amostragem, um extrato, um fragmento da vida das pessoas. E quando nós olhamos para a vida das pessoas através desses extratos que são divulgados, certamente nós teremos dificuldade de compreender a real situação da vida dessas pessoas. Basicamente, você não descobre a realidade da vida de uma pessoa somente acessando o feed do Instagram dessa pessoa, somente observando o que ela posta nas redes sociais. Eu queria dizer para você, praticamente 100% das pessoas que postam algo na internet, elas postam somente aquilo que lhes favorece, somente aquilo que é, de alguma forma, o que elas desejam que as pessoas vejam acerca da vida delas. Elas não postam no dia que elas estão tristes, elas não postam no dia que elas estão passando por alguma dificuldade, por algum aperto. Então você imagina que a rede social é apenas um fragmento disso. O salmista aqui, ele demonstra pra gente que ele tem a visão deturpada em relação a conhecer a verdade acerca dos ímpios. Mas veja que interessante o que ele fala a partir do verso de número 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Então compreendi o destino dos ímpios. Quando? Quando ele entrou no santuário de Deus. Você quer ter a real ideia do que é sucesso? É você conhecer o destino das pessoas que você julga que tem sucesso. Repare para a vida dessas pessoas e verifica se aquilo que elas divulgam, se aquilo que elas mostram para as pessoas, de fato tem a ver com algo que vai trazer um destino frutífero, um destino de prosperidade, ou se o que ela está mostrando tem a ver apenas com um momento, com uma fração, com um fragmento. Quando nós temos o entendimento dentro da casa de Deus, através da palavra de Deus, nós vamos entender aonde que essas pessoas vão chegar com aquilo que elas demonstram ser o sucesso. Hoje eu queria dizer para você que a inveja, ela é prejudicial e tira o discernimento da realidade da vida. Esse é o tipo de sentimento que aprisionam pessoas. Pessoas estão aprisionadas por causa da inveja. Pessoas estão enxergando a vida errada por conta da inveja. Elas vão maximizar a vida das pessoas, atribuindo sucesso, atribuindo vitória e não atentando para a realidade. Então a inveja tem o poder de maquiar o discernimento ou a clareza sobre o que é a vida na sua essência. Eu diria que para poder combater a inveja é buscar ter um olhar claro sobre a realidade da vida, principalmente das nossas próprias vidas, não entrando nos meios de comparação. Nem tudo que uma outra pessoa tem necessariamente precisa ser aquilo que você tem na sua vida. Aqui entra outra dica: contentamento. Você precisa ter contentamento. Aquilo que Deus tem atribuído para você precisa ser dirigido com satisfação, ser administrado com destreza, precisa ser dado o devido valor àquilo que Deus tem te dado. Porque às vezes as pessoas incorrem em inveja porque elas super, hiper e valorizam as coisas dos outros e esquecem de valorizar aquilo que Deus deu para elas. Portanto, nessa manhã, eu quero te conclamar. A inveja não vai te aprisionar, você não vai ter esse tipo de sentimento, você não vai ter esse tipo de comportamento. O seu comportamento vai ser de contentamento e de valorização daquilo que o Senhor tem te dado. Quando você começar a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado, certamente você vai compreender o valor do poder de Deus. Como aqui o salmista diz: então eu achei difícil para mim até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Comece a fazer uma projeção sobre aquilo que são as conquistas das pessoas e veja se isso tem poder de alcançar um tempo futuro. Se isso tem mais do que alcançar um tempo futuro, se isso tem possibilidade de alcançar a eternidade. As boas conquistas, as boas coisas que nós podemos dar literalmente valor às nossas vidas são aquelas que têm durabilidade. Portanto, valorize a sua casa, valorize a sua família, valorize os relacionamentos que você construiu, valorize os seus verdadeiros amigos, porque senão você pode incorrer na inveja. Olhar para aquilo que o outro tem
com um olhar incorreto, com um olhar sem verificar o que de fato é a realidade da vida. A inveja distorce a realidade, mas você precisa, através do discernimento do Espírito Santo, compreender a realidade literal da vida e projetar o entendimento de que o ímpio, por mais que pareça estar prosperando, por mais que o ímpio pareça ter riquezas, ou por mais que o ímpio possa ter de fato riqueza, o destino dele é um destino complicado. Como o salmista falou aqui, ele compreendeu o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair em uma ruína. Aquela dita prosperidade que às vezes você vê por aí, na verdade está levando pessoas à ruína. Mas você precisa ter a compreensão da vontade de Deus. Você precisa ter a compreensão e valorar aquilo que Deus te deu. E você vai aniquilar a inveja na tua vida. Tá bom? Esse foi o Acordando para o Propósito de hoje. Eu espero que você tenha aí absorvido essa mensagem bíblica. Se você quiser, depois se aprofunde no Salmo 73, porque vai ser bênção para você. Tá bom? Forte abraço para você e parabéns porque você está aqui acordando para o propósito.